Bom dia, meninas, tudo bem? Passando aqui para desejar um dia maravilhoso para você na presença do Senhor, né? E a minha oração essa manhã foi para que, nesse período que a gente está fazendo esses devocionais, esses estudos, né? Que seja uma chave para destravar áreas da nossa vida, né? Que precisam ser destravadas para ajudar a gente a entender coisas que a gente não entende, né? Então a gente está nessa jornada aí no texto de 1 Reis, capítulo 3, né, do versículo 16 em diante. Esse texto fala sobre as duas mulheres que reivindicaram o mesmo filho, né? Como eu disse antes, eu sempre lia focada na sabedoria de Salomão e não na perspectiva da mãe, mas Deus tem mudado isso para mim. Então eu não vou ler do começo não, porque a gente já está no terceiro dia, né? Nós lemos esse capítulo no primeiro dia e você leia aí na sua casa, é importante. Nós aprendemos de duas maneiras, repetição e intensidade. A repetição nos ajuda a inculcar a palavra de Deus e a realmente fazer dela uma parte viva de nós, né? Nos ajuda a encontrar estratégias para implementar a palavra de Deus na nossa vida. Então, ler uma vez, duas vezes, três vezes é muito importante. Hoje a gente vai focar, na verdade no primeiro dia, só para recapitular um pouquinho para quem está começando hoje, no primeiro dia nós falamos de mães que andam juntas, mas em tempos diferentes, né? Importante respeitar a estação de cada mãe dá a luz a seu tempo, né? Cada mãe tem histórias e dores diferentes, mas e que quando a gente anda junto tem conflito. Mas o importante é usar esses conflitos, né? Deixar que eles contribuam para que a gente seja transformada em mãe segundo o coração de Deus. No segundo dia a gente falou sobre comparação, julgamento, sobre expor o erro de outras mães, né? Falamos sobre inveja. Algumas vezes a gente vê a vida no colo de outras mães, né? O riso em outras casas enquanto a gente está lidando com o choro na nossa própria casa, né? Mas o nosso poder está em amparar uma a outra e não comparar, né? Como eu disse, o ponto de hoje está no versículo 21 de 1 Reis 3, né? E eu vou ler aqui pra gente. Esse versículo fala: quando me levantei pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto, mas atentando eu para ele à luz do dia, vi que não era meu filho que nascera. Gente, tanta coisa maravilhosa nesse versículo aqui, né? E ele fala que de manhã bem cedo, quando ela foi o quê? Amamentar, ela olhou para o filho e na luz do dia, na claridade do dia, ela olhou, percebeu e teve a revelação de que não era o filho dela, mas sim o filho da outra, né? E o que Deus quer, qual é o ponto de hoje, né? Eu fiquei pensando, quem já teve filho pequeno e amamentou sabe que no começo é mais sofrimento do que alegria, né, gente? O peito dói, inflama. Eu tinha muito leite, então o negócio era fora do controle. Era que para o chuveiro tomar banho, caía água quente, aquilo espirrava para tudo quanto é lugar. Às vezes eu estava nos lugares, o peito estava vazando. Então é uma situação, um tempo, né, da vida da mãe que demanda muito trabalho, muita perseverança, né, para continuar essa amamentação. Leva tempo, principalmente quando o bebê é pequenininho, o estômago ainda é pequeno, né, a digestão é muito rápida, tem que mamar a cada 3 horas. Às vezes eu sentava para amamentar e ficava ali pensando, gente, em tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, ai meu Deus, mama logo, né? Com tanta coisa que eu tinha para fazer na casa, com outra criança pequena também. E a agitação do fazer, né, escondia a beleza do ser, que era a beleza de ser capaz de alimentar o meu bebê, de gerar a vida, né? Mas é interessante que nesse texto, a mãe percebeu que o filho morreu quando ela tentou amamentar. E foi interessante para mim, porque não foi a frieza do corpo, não foi a rigidez do corpo do bebê, não foi a ausência de respiração, não foi o batimento cardíaco que estava ausente, né? Não foi a ausência do choro, não foi qualquer outro ruído, né? Aqueles ruidinhos que a criança faz, que o bebezinho novinho faz, eles ficam ali gemendo. Não foi isso, mas foi a ausência de resposta daquele bebê para algo tão vital para a sua sobrevivência, que era o alimento. Aí você pode me perguntar, Cris, por que você está falando isso? O que isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver, gente. Quais são os sinais de ausência de vida na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família? Como é que a gente pode identificar a ausência de vida? Isso é simples e esse texto já falou pra gente. Na hora que a gente alimenta a nossa família. Na hora que a gente vai nutrir, a gente percebe quem está triste,
quem teve um dia difícil, quem precisa de uma porção a mais de nós naquele dia, né? Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar onde a unidade acontece. A mesa, o comer na mesa juntos é uma intimidade muito grande, fortalece a família. A mesa cura. Outro ponto importante aqui, né, que a gente tem que entender e que é importante para a gente levar em consideração é que na segunda parte do versículo fala assim, a mãe fala: quando eu observei na claridade do dia, eu vi que não era meu filho. Nós temos que olhar para a vida dos nossos filhos na luz. E quando a gente ora, né, haja luz, o que a gente está pedindo é para Deus mostrar quem eles não são, para que a gente possa declarar quem eles são. Somente na claridade nós temos revelação de quem os nossos filhos não são. Os nossos filhos não são desviados, eles são amados. Por quê? Porque a palavra diz isso. À luz da palavra nós entendemos o que os nossos filhos não são. E quando nós entendemos essa verdade, nós podemos declarar a verdadeira identidade dos nossos filhos. Sem misticismo, sem religiosidade, olhando à luz da palavra e declarando contra o que a escuridão diz que eles são. Então eu te convido a dizer: meu filho não é... E aí você pode preencher essa frase como você quiser. E depois: o meu filho é o que ele é à luz da palavra, né? Então a minha oração de hoje é para que eu seja uma mãe que ande junto com outras mães, respeitando o tempo, respeitando a estação de cada uma delas, que eu veja os conflitos decorrentes desse andar junto como uma oportunidade de ser transformada por Deus, de ser lapidada, né? E em alguém que é uma mãe segundo o coração de Deus. Que eu seja uma mãe que me alegre em ver a vida nos braços de outra mãe, mesmo que na minha casa haja áreas precisando de ressurreição. Que os meus olhos estejam abertos para discernir os sinais de falta de vida na minha casa. E que no meu processo de nutrir minha família eu possa olhar no olho e perceber essa falta de vida e ministrar a vida deles. E que eu saiba afirmar a identidade dos meus filhos à luz da palavra, na claridade da palavra do Senhor. Amém? Eu oro isso em nome de Jesus para a minha vida e para a sua vida também. Um beijo no seu coração.